Bom dia, nação brasileira, meus patriotas, meus patrícios, conterrâneos. Eu saúdo a vocês nesse novo dia, nessa segunda-feira, hoje, dia 7 de novembro de 2022. Saúdo a vocês nesse dia e com certeza o Senhor preparou para cada um de nós, para nós termos a nossa vida abençoada. Uma coisa que eu há bastante tempo estou querendo falar, colocar para fora, assim, uma coisa que está no meu coração queimando e que há muito tempo tem habitado o meu pensamento, é uma palavra que eu sei que eu recebi do Senhor no dia 7 de setembro de 2021. No dia que foram convocadas manifestações no país inteiro e que as manifestações foram gigantescas e que todos esperavam que a partir daquele dia as perseguições do Supremo, principalmente, e do Legislativo fossem parar sobre o nosso governo, que o nosso país pudesse ter momentos de paz, de prosperidade. Mas não foi bem o que aconteceu. Mas naquele dia, antes que começassem as manifestações, antes que começassem as celebrações pelo 7 de setembro, eu recebi uma palavra de Deus. E como eu vi um dia desses uma menção de um pastor, se não está na Bíblia, não foi Deus que falou. Então, de certa forma eu concordo com isso, mas foi através da Bíblia que eu recebi essa palavra. O que aconteceu? No dia 7 de setembro eu acordei de manhã cedo, como eu sempre faço, por volta das 5, 4h30, 5 horas da manhã, os horários que eu costumo levantar bem cedo, e fui para frente da minha casa. Tinha uma cadeira com uma mesinha do lado de fora, no pátio externo da casa, e eu sentei lá, peguei a Bíblia da minha esposa, porque a minha tem a letra muito pequena, às vezes é difícil conseguir ler, que esse meu óculos não está muito bom, e comecei a ler. Comecei primeiro orando, pedindo direção do Senhor por aquele dia, por aquela palavra, e abri a palavra, fui direcionado no meu espírito ao livro do profeta Isaías. E quando eu fui abrir, a direção que eu recebi foi capítulo 29. E comecei a ler. E quando eu fui lendo, eu fui vendo que é uma palavra que Isaías entregou para Jerusalém, ou como na tradução que eu tenho diz, Ariel, a cidade de Davi. Uma profecia contra Jerusalém. Contra porque Jerusalém não estava sendo fiel. Porque Jerusalém não estava sendo uma cidade aprovada por Deus. Estava fazendo coisas que eram ruins aos olhos de Deus. Prostituição, lascívia, mentira, zombaria, muitas coisas que desagradam o coração de Deus. E Isaías trouxe aquela palavra contra Jerusalém. O que me chamou a atenção porque quando Deus começa a falar, ele começa a dizer: Jerusalém, a tua situação está assim, a tua situação está ruim. E a palavra fala nesse momento, a situação vai piorar. Isso me chamou a atenção. Porque nós estávamos naquele dia nos levantando e indo às ruas contra uma situação ruim no Brasil. E a palavra que eu vi naquele momento dizia: essa situação vai piorar mais ainda. E eu achei interessante isso, porque a gente estava com muita esperança nesse 7 de setembro. Tudo parecia que ia mudar a partir daquele dia. Parecia que seria um dia para mudar os rumos do Brasil, divisor de águas. Havia muita esperança, muita fé no nosso coração naquele 7 de setembro de 2021. E de repente a palavra de Deus me diz isso: olha, vocês estão no caminho errado, estão no caminho tortuoso e vai piorar mais ainda. Quando eu li essa palavra, isso imediatamente me lembrou do livro do Êxodo. Lá no Egito, quando Moisés foi confrontar Faraó, dizendo que deveria libertar o povo para ir adorar a Deus no deserto. A palavra de Deus diz nesse momento que Deus endureceu o coração do Faraó. Veja bem, o próprio Deus endureceu o coração do Faraó. Aí a gente pensa: poxa, não seria muito mais fácil o Faraó simplesmente liberar Moisés, liberar o povo, deixar o povo ir, facilitar as coisas? Não seria melhor Deus tocar no coração do Faraó, amolecer o coração do Faraó e ele deixar o povo sair? Em vez disso, o próprio Deus vai e endurece o coração do Faraó. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o próprio povo hebreu, o próprio povo de Israel, estava com a fé deles enfraquecida depois de 430 anos no cativeiro, como escravos. E a fé deles em Deus estava enfraquecida. E Deus fez isso porque, com o endurecimento do coração do Faraó, o povo veria os milagres, as maravilhas de Deus como vieram. Porque o Faraó endureceu o coração, piorou a situação deles,
fez com que a carga de trabalho deles ficasse pior, com que eles trabalhassem mais e ganhassem menos e comessem menos, e o povo começou a sofrer mais ainda e se voltou contra Moisés. Disse Moisés, piorou, a nossa situação piorou, agora nós estamos mais perseguidos ainda. E aí Deus enviou 10 pragas, piolhos, rãs, água se tornando sangue, 10 pragas, terminando com a última dela, sendo a morte dos primogênitos, onde os hebreus foram libertados pelo sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas, prenunciando já o sangue do Cordeiro que seria entregue no Gólgota, na cruz, que Jesus entregaria o sangue dele por nós. E ali a primeira Páscoa, onde foi sacrificado um cordeiro, animal, para que o sangue dele diferenciasse a casa dos israelitas, para que o anjo da morte passasse e não levasse seus primogênitos só do faraó. E com esse grande sinal, com esse grande milagre, o povo realmente creu. A fé do povo foi fortalecida. E aí sim o faraó deixou que saísse. Então o endurecimento do coração do faraó foi justamente para fortalecer a fé do povo, fortalecer a aliança do povo com Deus. O faraó que nós temos hoje sobre o Brasil, que é careca, tem aquela carranca, aquela cara endurecida, igual de um faraó mesmo, esse faraó que está sobre o Brasil hoje, naquele 7 de setembro de 2021, ele até parecia que ia melhorar as coisas. O chefe dele, né, o vampirão, até chegou aí falar com ele, tentar facilitar as coisas, tentar fazer com que ele liberasse mais as coisas, facilitasse, mas mesmo assim, a partir daí, ele piorou a perseguição, ele piorou a censura, ele piorou tudo que ele estava fazendo contra o povo. Exatamente como a palavra de Deus disse. Assim como o faraó fez também. E vieram as 10 pragas sobre o Egito. Aqui no Brasil não vieram 10 pragas. Agora uma coisa que eu queria falar para você. Se por acaso pragas vierem sobre o Brasil, uma coisa nós temos a nosso favor. Lá no Egito, as pragas afetaram aos egípcios, mas não afetaram os hebreus. Os hebreus foram poupados. Os hebreus foram poupados dos piolhos, foram poupados das rãs, foram poupados dos gafanhotos. Principalmente foram poupados da morte do primogênito. Os hebreus foram poupados. Então, se vierem pragas sobre o Brasil, eu tenho certeza que a igreja de Deus vai ser poupada. Nós vamos passar pela situação de sendo poupados, mas talvez isso faça com que a nossa fé se fortaleça. E o povo foi libertado depois disso. O faraó ainda assim foi atrás do povo no deserto, só para se afogar nas águas do Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho se abriu, para que o povo de Deus passasse a pé enxuto, mas o exército do faraó que vinha atrás, entrou atrás do povo de Deus no mar, o mar se fechou por sobre eles e eles foram afogados nas águas do mar. Eu não sei como vai acontecer conosco. Telefone tocando aqui direto, mas eu não vou atender, que eu quero terminar essa palavra, porque eu já tentei falar muitas vezes essa palavra e não consigo. Algo está impedindo que essa palavra seja passada para vocês e eu não vou deixar que aconteça de novo. Então, eu não sei como vai acontecer conosco. Eu sei que essa perseguição piorar já foi colocado na palavra que eu vi naquele dia, lá em Isaías capítulo 29. Mas, nessa própria passagem de Isaías, lá no versículo 19 e 20, fala da alegria dos justos, depois que passasse esse período de provação. E que Deus reverte a situação e faz com que a coisa se torne benéfica e positiva para cada um dos justos que acreditam, que confiam nele. Eu sei que Deus vem em nosso favor. Eu não sei quando vai ser, eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei de que forma vai ser, mas uma coisa eu sei, Ele é fiel e Ele vai reverter essa situação toda em bênção. Ele vai fazer com que a situação que nós estamos passando se torne bênção na nossa vida. Queira o faraó ou não, porque muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos continuar crendo, vamos continuar orando, vamos continuar confiando, descansando no Senhor. Porque descansando nele é que a coisa acontece. Nosso Cordeiro já derramou o sangue dele por nós. E o anjo da morte não vai atingir as nossas casas. Nós somos guardados pelo Senhor. E fora dele não há outro nome que se possa invocar, além do nome dele. Que o Senhor nos abençoe e continue nos guardando de todas as maldades desse faraó. Em nome de Jesus.